Oi pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a essa live hoje, quinta-feira. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos lá, o pessoal entrando, muito legal. Hoje, quinta-feira, nossa live super especial direcionada para pacientes. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Essa é uma live, vai ser na verdade a última live antes do nosso desafio da fertilidade. Então eu estou bem animado. Até falei que aqui hoje vai ser quase um aquecimento para o nosso desafio da fertilidade. Para quem ainda não está inscrito e não está sabendo, o desafio da fertilidade vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou dar os 10 passos que facilitam o caminho de uma mulher até conseguir a gestação. Então, se você ainda não se inscreveu, no final da nossa live, você entra lá no link que está na minha bio e se cadastre. Vai ser uma coisa super especial que eu estou preparando com muito carinho. Eu acabei até atrasando 5 minutinhos, porque na correria acabei me enrolando. Mas eu tenho certeza que quem participar vai aproveitar muito, vai ser muito especial. E a live de hoje vai ser um aquecimento, para a gente começar a conversar sobre um tema super importante relacionado com a infertilidade, que são os exames que todo casal que está tentando engravidar precisa fazer. A gente tem que diferenciar aqui basicamente duas situações. Uma situação do casal que, olha, eu nunca engravidei, eu nunca tentei, por exemplo, a mulher está usando anticoncepcional, e aí ela percebe que agora é meu momento, agora eu quero engravidar. E aí ela vai começar a tentar, vai parar o anticoncepcional e começar as tentativas. Então existe essa situação, e nós chamamos essa consulta, quando a mulher vem para discutir uma possível gestação, nós chamamos essa consulta de consulta pré-concepcional. Ou seja, ela ainda não engravidou, é o momento que a gente faz uma avaliação antes da mulher engravidar. Nesse momento, nós vamos fazer vários exames. Para quê? Para a gente ter certeza que a saúde dessa mulher está boa, para que ela consiga levar uma gestação, para que ela consiga ter uma gestação saudável. Então, essa consulta serve para fazer uma avaliação assim: será que tem uma diabetes que está descontrolada e eu preciso controlar? Será que a pressão dessa mulher está boa e está tudo bem ou não? Será que ela tem uma pressão alta que nunca foi diagnosticada e eu preciso dar um antihipertensivo, preciso melhorar a dieta? Como é que está o peso? Como é que está os hábitos de vida? Ela está fumando, não está fumando? Consumo de álcool, consumo de drogas? Como é que está a glicemia? Ela está com anemia? Não está? Está tudo bem com a alimentação? Então a gente faz uma avaliação geral. Não tem nenhum exame super específico. Tem uma rotina de exames que a gente faz, mas não são desses exames que eu vou falar hoje. O que eu vou falar hoje é quais são os exames que o casal com infertilidade precisa fazer. Ou seja, quais são os exames numa outra situação. Quando eu estou no meu consultório e chega um casal, doutora, a gente está tentando engravidar e não está conseguindo. Nós queremos tentar entender a razão da gestação não estar acontecendo. Então, o objetivo da live de hoje é falar sobre esses exames. Mas como a Estefânia falou, na gestação e na pré-gestação todo cuidado é pouco. É exatamente isso. A gente tem que ter certeza que a paciente está saudável para conseguir ter uma gestação boa, uma gestação saudável, com o desenvolvimento do bebê adequado. E essa consulta pré-concepcional, muito boa, tem que fazer. O que nós vamos falar hoje são dos exames de investigação do casal infértil. Então, para começar a live, a gente precisa entender o que é infertilidade. Eu sei que quem me acompanha aqui já está cansado de saber, mas eu recebo comentários e perguntas todos os dias, então eu preciso reforçar isso. Nós vamos considerar um casal infértil aquele casal que está tentando engravidar há mais de um ano com relações regulares e desprotegidas sem sucesso. Isso é a definição de infertilidade. E receber o diagnóstico de infertilidade não significa que você nunca vai conseguir engravidar. A única coisa é que, a partir desse momento, nós estaríamos autorizados a realizar esses exames que eu vou falar hoje e, eventualmente, pensar em algum tipo de tratamento. Ter o diagnóstico de infertilidade é igual a fazer uma fertilização in vitro? Não.
não é exatamente a mesma coisa. O diagnóstico de infertilidade, ele vai motivar os exames. Ele vai nos dizer o seguinte, olha, esse casal, eu esperaria que ele já tivesse engravidado. Então, se ele ainda não engravidou, nós precisamos tentar entender o porquê. Pode ser que foi um azar, que eles não tiveram a relação no dia certo, e por causa disso eles não estão conseguindo engravidar? Até pode. Mas para eu dizer isso, eu preciso investigar. Eu preciso entender todos os fatores do caso. Então, quando nós pensamos numa investigação do casal infértil, nós vamos ter basicamente 3 objetivos. Ou seja, a gente vai querer avaliar o fator de infertilidade, por que esse casal não está engravidando. Nós vamos começar a usar os exames para direcionar o nosso tratamento. E o terceiro motivo é para tentar prever qual que é a chance de sucesso daquele casal. Então, de novo, eu estou no meu consultório. Vem um casal, estamos tentando engravidar 1 ano sem sucesso. E só um adendo, um parênteses, para mulheres acima dos 35 anos, nós já poderíamos fazer esse exame a partir de 6 meses de tentativa. Eu não preciso esperar 1 ano. E depois eu vou falar aqui na live por quê. Mas, de forma geral, depois de 1 ano, pacientes acima dos 35 anos, 6 meses. E os exames, os 3 objetivos: fazer um diagnóstico preciso, nos direcionar para qual que é o tratamento da paciente, do casal, e, em terceiro lugar, para tentar estimar a chance de sucesso. E aqui, obviamente, não é um exame. Infelizmente, seria ótimo, né, se a gente tivesse um exame que já fizesse tudo isso. Mas, infelizmente, não existe. A gente precisa fazer uma avaliação completa, a gente precisa tentar analisar vários fatores para aí sim conseguir chegar numa resposta, nas respostas que nós estamos buscando para essas perguntas que eu falei. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, eu gosto sempre de pensar nos exames de uma maneira bem sistemática, porque aí eu tenho certeza que eu não estou esquecendo nada, eu tenho certeza que a minha avaliação vai ser completa. Então, até eu trouxe aqui hoje o quadro para mostrar para vocês. Eu vou desenhar aqui de novo o útero, perdoem meus dotes artísticos aqui, as tubas. Aqui é o colo do útero, aqui é a vagina. Tudo bem? Deixa eu pôr um pouquinho mais pro lado que aí... Ótimo. Então vamos lá. Para a gestação acontecer, vou baixar aqui um pouquinho, senão os comentários vão ficar na frente. Depois eu volto. Então, para a gestação acontecer, nós precisamos que algumas coisas aconteçam de forma sincrônica, de forma bem sincronizada mesmo. Se acontece a ovulação no momento, a relação no outro momento, a gestação não acontece. Então o que a gente precisa que aconteça? O ovário soltar um óvulo, que é a ovulação, o espermatozoide ejacula, o homem ejacula o espermatozoide na vagina, o espermatozoide vem passando por todo o trajeto até chegar aqui no óvulo. O espermatozoide chegou no óvulo, ele vai fecundar, formar o embrião. O embrião que é formado aqui na tuba uterina, ele vem se desenvolvendo até que ele volta para o útero e implanta. Qualquer fase que falha nesse processo, a gestação não acontece. Então, quando eu estou avaliando um casal infértil, eu vou pensar, aonde pode estar o problema aqui? A gente pode ter problemas na ovulação, a gente pode ter problema na tuba uterina, a gente pode ter problema no útero, a gente pode ter problema no espermatozoide. Então, basicamente é isso. A gente pode ter problema na hora que o embrião vai grudar. Então, o que nós vamos avaliar são esses fatores. De novo, eu vou buscar aonde está o problema. O que está acontecendo de errado que esse casal não está conseguindo engravidar. E os exames vão ser direcionados para isso. Então eu vou fazer exames para ver o ovário, eu vou fazer exames para ver a tuba, eu vou ver exames para ver o útero, eu vou ver exames para ver o espermatozoide. Faz sentido? Se a gente pensa dessa forma, que seria anatômico-funcional, ou seja, de acordo com toda a anatomia do corpo da mulher, a anatomia do corpo do homem e da função que cada estrutura tem que ter, nós conseguimos englobar a maior parte das alterações que causam infertilidade. Então, quando eu vou pensar nos fatores ovulatórios, então, problemas do ovário, o que pode acontecer? Basicamente, a mulher não está ovulando.
ou ela não está ovulando de forma regular, ou ela não tem uma ovulação boa. A infertilidade por fator ovulatório corresponde a mais ou menos 30% das causas de infertilidade. Então, quando eu pego a cada 10 casais que eu atendo no meu consultório, 3 a mulher vai ter algum problema de ovulação. E como que a gente descobre isso? Como que a gente sabe se a mulher está ovulando ou não? Basicamente, eu respondi isso no meu stories hoje. Basicamente, nós vamos avaliar a regularidade menstrual. A mulher que menstrua de forma regular, é quase certeza que ela está ovulando de forma regular. É muito improvável eu ter uma situação que todo mês vem a menstruação da paciente, mas ela não ovula. Pode até ser que uma menstruação ou outra, um ciclo ou outro, a ovulação não seja boa. Mas é muito improvável que a gente tenha ciclos regulares sem ovulação. E o contrário também é verdadeiro. Quando a paciente tem uma irregularidade menstrual, o ciclo demora 60 dias, 90 dias, a paciente fica 6 meses sem menstruar, fica 1 ano sem menstruar, isso é um sinal que ela não está ovulando de forma regular. E aí eu vou precisar investigar quais são as causas disso. Tudo bem? A principal causa que traz o fator ovulatório é a síndrome dos ovários policísticos, que é todo um quadro clínico que está relacionado com o aumento dos hormônios masculinos. Então a paciente tem muita espinha, tem aumento de pelos, e principalmente pelos em distribuição masculina. Então tem um pelo aqui embaixo, lombar, raiz de coxa, tem uma distribuição masculina do aumento de pelos. Ela tem irregularidade menstrual, que é por isso que a gente está falando desse fator, e ela faz ultrassom e vê aquele aspecto micropolicístico. Esse é o principal fator ovulatório. Existem outros? Sim, existem outros. A gente pode ter alterações relacionadas à tireoide, a gente pode ter alterações relacionadas ao aumento de prolactina, a gente pode ter uma situação em que a mulher, o cérebro dela não manda a informação para o ovário funcionar. Nós chamamos isso de hipogonadismo hipogonadotrófico, que tem várias apresentações, tem várias causas. Aqui é um tema, daria para fazer uma live só sobre esse assunto, então eu não vou entrar no detalhe, mas é importante que vocês saibam que não é 100%, se eu não estou ovulando, quer dizer que eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Não, essa é a principal causa, mas não é a única. Então a gente tem que investigar tudo. Como que a gente faz a avaliação do fator ovulatório? Principalmente, nós vamos fazer um ultrassom transvaginal para ter a imagem do ovário e nós vamos fazer dosagens de hormônios, FSH, LH e estradiol. Esses exames servem para nós vermos a reserva ovariana da mulher. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a reserva ovariana. Mas esses exames eles nos ajudam a avaliar a reserva de óvulos, a quantidade de óvulos que essa mulher ainda tem. Nós medimos dosagem de tireoide e de prolactina também para saber se não tem nenhum hormônio que pode estar alterado e justificar a dificuldade de justificar algum distúrbio ovulatório. Basicamente são esses exames que você tem que fazer para ver fator ovulatório. Basicamente isso. FSH, LH, estradiol, que sempre tem que ser colhido do 2º ao 5º dia do ciclo menstrual. Esse é um exame que não pode colher em qualquer fase do ciclo. E às vezes eu recebo pacientes que chegam com exames que colheram na 2ª fase do ciclo. Qualquer dia você pergunta, mas que dia que você colheu do ciclo? Não sei, ninguém me falou nada. Não pode. Tem que ser do 2º ao 5º dia do ciclo. Tudo bem? O segundo fator de infertilidade, onde pode estar o problema, é a tuba uterina. A tuba é a estrutura importante que permite o encontro do óvulo com o espermatozoide. Para quem viu a live da semana passada, em que eu falei de fator tubário, vocês perceberam que esse é um fator super importante. Mas isso vai representar aproximadamente 30% dos casos também. Então, de novo, a cada 10 mulheres que vêm no consultório, 3 eu vou identificar alguma alteração na tuba. E essas alterações podem vir por 3 fatores. Só recapitulando o que a gente falou na live passada, pode ser alguma alteração relacionada com uma infecção na tuba em algum momento anterior da vida dessa mulher. Ela pode estar relacionada com alguma cirurgia abdominal que a mulher fez, por exemplo, apendicite, alguma inflamação, qualquer cirurgia que ela precisou. E pode ser relacionado com endometriose, que também é uma doença ginecológica que afeta aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva,
está associada com outros sintomas, como dor pélvica crônica, cólica menstrual de forte intensidade, dor na relação sexual, dor para urinar ou evacuar no período menstrual. Então são doenças que podem causar alguma alteração na tuba. E o exame que nós vemos, o formato da tuba uterina, é um exame chamado histerosalpingografia, que é um exame em que o médico coloca um catéter aqui pelo colo do útero, joga contraste e a gente quer ver o contraste vindo por todo esse caminho, de um lado e do outro. Esse é um exame chato, esse é um exame doloroso, que realmente incomoda muito as pacientes, mas ele é fundamental. Não dá para prosseguir a investigação sem ter esse exame. Ele é fundamental, tem que fazer. Então, por enquanto, o que nós já avaliamos, nós fizemos uma avaliação do ovário, com dosagens de hormônios e ultrassom. Para as tubas uterinas, nós vamos utilizar a histerosalpingografia. Agora, para avaliar o útero, nós vamos utilizar basicamente o ultrassom. O ultrassom transvaginal que vê o ovário também vai ver o útero. E aí buscar alterações como miomas, pólipos, sinéquias, malformações uterinas, são todas causas de infertilidade. Essa causa a gente não encontra com muita frequência. Por mais que muitas mulheres tenham mioma, o mioma é super prevalente em mulheres em idade reprodutiva, mais ou menos metade das mulheres do mundo em algum momento da vida vão ser diagnosticadas com mioma. Mas isso como causa de infertilidade é muito pouco. Felizmente. Felizmente são poucas pacientes em que eu vou falar, olha, você não está engravidando por causa do mioma. E aí vai ter toda uma abordagem diferente, vai discutir, vai fazer cirurgia, não vai fazer cirurgia, mas o exame que vocês têm que saber que é necessário, que é obrigatório, é o ultrassom transvaginal. E para avaliar o espermatozoide, nós vamos utilizar o espermograma, que é, a princípio, o exame que nós pedimos. Esse exame ele é feito de uma maneira sistemática, obrigatória para qualquer homem que tente engravidar. Eu recebi uma mensagem de uma paciente assim, ai doutor, me ajuda, meu marido não quer fazer um espermograma. O que eu faço? Aí eu fiquei pensando, né? Falei, eu não vou me meter, briga de marido e mulher não se mete a colher, mas assim, não tem o que fazer. A investigação não continua. Ah, o ovário está tudo bem, tubo uterina está tudo bem, o útero está tudo bem, e o espermograma? Não sei. Ah, mas e se encontrar uma alteração na tuba? Mesmo assim precisa fazer o espermograma? Sim, precisa. Porque em 40% dos casos existe uma associação entre fator masculino e fator feminino. Então, mesmo que eu encontre uma alteração na mulher, é obrigatório avaliar o homem. E o contrário é verdadeiro. Ah, doutor, meu marido trouxe aqui o espermograma, ele já fez, já aproveitou, e esse é o problema. Eu preciso fazer a histerosalpingografia? Precisa fazer todos os exames. Tá? Então tem que avaliar tudo. A Malu falou, troca de marido. Eu não vou falar pra fazer isso, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa fazer os exames. E eu até brinco com a paciente, às vezes a gente está te virando de ponta cabeça, está fazendo 1000 exames dolorosos. O homem tem que fazer o espermograma, não tem jeito. Tudo bem? Então, recapitulando, essa sequência que eu falei, você falou, nossa, mas foi pouco exame. Sim, foram poucos exames. A investigação básica é essa. Recapitulando, ultrassom transvaginal, histerosalpingografia, dosagens hormonais, FSH, LH, estradiol, TSH e T4 livre e espermograma. A investigação básica é essa. Se vocês fizerem isso, já está excelente. Ah, mas só tem esses exames? Não, tem outros, a gente vai falar dos outros agora. Mas a gente tem que fazer o mínimo, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. A investigação parte daí. Ah, se não encontrou nada, você vai progredir. Ah, tem uma queixa XYZ. De acordo com essa queixa, a gente vai direcionar certos exames. Eu já vi que vocês mandaram aqui dúvidas de vários exames e eu vou começar a falar um pouquinho sobre eles. Então perguntaram sobre antimileriano. Se o antimileriano precisa fazer, não precisa fazer, se tem fase do ciclo para fazer. O antimileriano é um exame que nós utilizamos também para avaliar a reserva ovariana. A reserva ovariana é o número de óvulos que tem no ovário. Nós não conseguimos avaliar o número real de óvulos que tem no ovário, porque eles são microscópicos. Eu precisaria fazer uma cirurgia, tirar o ovário e olhar no microscópio. E é óbvio que a gente não faz isso. Então todas as nossas medidas de reserva ovariana são medidas indiretas. E nós temos hoje basicamente 3 formas de fazer isso.
através do FSH, que eu falei que é o primeiro exame, através de uma contagem de folículos antrais, que essa contagem é feita durante o ultrassom, que eu falei que a gente faz. E a terceira forma é o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, ele é um exame bom, mas ele é um exame caro, que a maioria dos convênios não cobrem. E quando eu comparo a minha avaliação do ultrassom com a avaliação do antimileriano, a grande verdade é que não tem muita diferença. Então, na maioria das vezes, eu, Dr. Alexandre, não peço esse exame. Por quê? Porque eu faço ultrassom, eu vejo aquela contagem de folículos e eu consigo saber qual que é o perfil da paciente. Mas, se eu faço ultrassom e vem uma informação, eu faço FSH e vem outra informação, aí eu posso falar, não, esse caso merece fazer o antimileriano. Então, de rotina, eu não costumo fazer, mas tem situações que sim, eu peço. O antimileriano, ele não tem um dia certo para fazer a avaliação, você pode colher em qualquer fase do ciclo, diferente do FSH, que precisa ser colhido do 2º ao 5º dia do ciclo. E já para a gente padronizar, para não ter dúvidas, porque isso é uma dúvida muito grande de vocês, é quando que eu começo a contar? Aquela borrinha que vem antes, ela conta ou não? Essa borrinha não conta. A borrinha que vem antes da menstruação, a gente vai ficar só observando. No dia que começa o sangue vivo, é o primeiro dia do ciclo. Tá? Vamos padronizar sempre isso. Sempre que eu falar de dias do ciclo, quando que faz, quando que não faz, o primeiro dia é esse. Tá bom? Um outro exame que muitas pacientes me perguntam é em relação à histeroscopia. A histeroscopia é um exame em que o médico vai colocar uma câmera aqui por dentro do útero e vai olhar essa parte interna, que é o endométrio. O endométrio é onde o embrião vai se implantar. E o endométrio é o local onde vai desenvolver a gravidez, por isso que a gente quer que esteja saudável. E a histeroscopia é o exame que vai olhar essa camada interna e vai identificar, por exemplo, pólipos, sinéquias, que são traves fibrosas que pode acontecer na camada interna do útero. A histeroscopia pode ver miomas submucosos e pode ver sinais de infecção, de endometrite. Esse exame é um exame doloroso também, é um exame que é chato, às vezes a gente acaba até fazendo com sedação. Ele não é obrigatório para todas as pacientes, a gente não costuma fazer de rotina. Para quem que eu peço esse exame sempre? Para pacientes com quadro de aborto de repetição, esse caso a gente tem que fazer. Paciente que tem histórico, que fez uma fertilização in vitro e não engravidou. Paciente que no ultrassom ou que na histerossalpingografia nós temos alguma suspeita, então às vezes o exame vem assim, suspeita de pólipo, tem uma imagem que não contrastou. Então, quando tem essa suspeita clínica, a suspeita radiológica, a suspeita no exame, nós fazemos a histeroscopia, e quando a paciente tem alguma queixa. Às vezes a paciente fala assim, doutor, durante o meu ciclo está tudo bem, mas de repente sai um escape, vem uma borrinha no meio do ciclo, eu não entendo. Ou a paciente tem alguma queixa de corrimento de repetição. Esses são exames que nós podemos utilizar a histeroscopia para fazer um diagnóstico diferencial, ver se tem alguma coisa dentro do útero que pode estar causando sintoma e que pode estar causando infertilidade. Um outro exame que nós fazemos é a ressonância magnética. Com certeza vocês já ouviram falar sobre a ressonância magnética. É um exame que é muito utilizado para 2 propósitos quando temos paciente com infertilidade. O primeiro deles é para avaliar o útero, essa camada externa do útero, alguns tipos de malformações uterinas, como por exemplo, úteros septados, útero de Delfo, útero bicorno, que são algumas alterações que podem acontecer durante o desenvolvimento normal do útero. A ressonância consegue identificar muito bem. Às vezes o ultrassom não consegue pegar muito bem e a ressonância pega. Então quando você vê que o útero não está exatamente o que a gente diria normal, tem algum aspecto esquisito, fala, não, vamos pedir a ressonância. Então essa é uma opção. Quando você tem mioma, se você quer caracterizar melhor úteros muito grandes, você quer entender melhor a posição do mioma, a localização do mioma, o tamanho do mioma, aí a gente pensa em fazer a ressonância. E o terceiro motivo é para avaliar endometriose. A endometriose, como eu falei, é uma doença que está muito associada com infertilidade.
Eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório e a gente faz diagnóstico de endometriose. O quadro clínico eu já falei, são aqueles quadros de dor, de cólica. E o principal exame para avaliar, fazer o diagnóstico de endometriose é a ressonância magnética pélvica, mas o que eu prefiro é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Esse é o exame que eu gosto mais. Teoricamente os dois são bem parecidos, mas eu gosto mais do ultrassom. E eu tenho médicos que eu indico que fazem esse ultrassom e que eu tenho mais confiança, mas a ressonância também pode ser utilizada. Tudo bem? Existem outros exames. Tem um exame que eu quero falar para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei se alguém já solicitou, se vocês já fizeram esse exame, chama teste pós-coito. O teste pós-coito, a ideia dele era ver se existia alguma alteração em relação a pH vaginal, com os espermatozoides, com o muco cervical, tentando buscar aí algum fator de infertilidade. Como que funcionava esse exame? Esse exame, o casal tinha relação sexual em casa, ia para a clínica meio que correndo e fazia um raspado, pegava a secreção do fundo do saco da vagina, assim, lá no fundo da vagina. E aí qual que era a ideia? Se você encontrar espermatozoides, se você encontrar uma movimentação, uma concentração, isso seria correlacionado com um fator de infertilidade. Então esse teste é um teste pós-coito. Qual que é a grande questão? A gente descobriu, a ciência médica, né, os especialistas, nós descobrimos que esse exame não serve para nada. Esse exame ele não se relaciona com o fator de infertilidade, ele não prevê chance de gravidez. Por isso que esse exame hoje não é mais para ser solicitado, não é para fazer o teste pós-coito. Tá? Então, assim, dica, se um médico te pedir um teste pós-coito, pense em trocar de médico. Porque esse exame está proscrito. Proscrito é que não tem indicação médica de fazer. Existem alguns estudos que imaginam que você poderia ter uma alteração de muco cervical e isso poderia causar infertilidade. Só que não existem comprovações científicas que o teste pós-coito faz esse diagnóstico. Se existe esse muco hostil, se existe essa alteração do muco cervical, isso provavelmente está sendo causado por uma infecção. Então o que você tem que ir atrás é da infecção. O muco hostil, teoricamente, é só um efeito colateral daquela infecção. Então você precisa tratar a infecção. Tudo bem? Faz sentido? Infelizmente, o teste pós-coito não tem evidência científica que tem que ser feito. Outros exames que são importantes. Existe o exame chamado cariótipo. O cariótipo é um exame em que avaliamos a carga cromossômica das células do ser humano. A gente pode fazer o cariótipo para qualquer espécie, para qualquer animal, e nós, seres humanos, nós temos uma característica, que nós temos 46 cromossomos. Os 22 cromossomos autossômicos e os 2 cromossomos sexuais. E temos um par de cada cromossomo. Existem doenças que estão associadas a alterações cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração em que temos 3 cromossomos 21. Por isso que a avaliação dos cromossomos pode ser importante, porque essa é uma causa muito frequente de aborto. Essa é uma causa em que quando você não consegue engravidar, os embriões podem estar alterados cromossomicamente. O cariótipo, ele tem o objetivo de avaliar se a mulher ou o homem daquele casal tem alguma alteração cromossômica que poderia aumentar o risco de aborto, que poderia aumentar o risco de infertilidade. Aí você pode falar para mim, mas doutor Alexandre, eu não tenho uma doença, eu não tenho síndrome de Down, eu não tenho alguma alteração cromossômica, eu sou um ser humano normal, meu marido é normal, tá tudo bem. Qual que é o grande problema? Existem pequenas alterações, como por exemplo, você pode ter a troca de um pedaço de um cromossomo com outro. Os cromossomos, eles trazem os genes. E os genes que trazem as nossas características. Quando você tem a troca de um pedaço de um cromossomo com a troca de outro pedaço, você não perde nenhum gene. Ou seja, todas as características estão lá. Porém,
nessa troca você pode aumentar o risco de aborto. Porque se vocês se lembram, vou fazer um desenho aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Você tem aqui os cromossomos e na divisão celular faz o pareamento dos cromossomos, aí forma aquele fuso meiótico e aí vai metade para cada lado e divide a célula. Então, no processo de meiose, você pode ter um momento em que quando faz o pareamento dos cromossomos, causa uma alteração, quando você tem essa translocação. Por isso que em alguns casais nós vamos solicitar o cariótipo. Esse não, também, de novo, não é um exame para todos os pacientes. É quando você tem alguma suspeita, quando tem uma história de infertilidade de longo prazo. Quando você às vezes não encontra outro fator, você pode pensar em relação a alguma alteração dos cromossomos. É um exame caro, é um exame que demora. Alguns convênios cobrem, alguns convênios não cobrem, mas o que a gente tem que avaliar é cada caso individualmente. Então, eu costumo pedir quando tenho longo tempo de infertilidade, quando eu não encontro outros fatores que justifiquem, ou quando existem algumas alterações que você olha que não é uma alteração. Mas, por exemplo, quando você tem implantação baixa da orelha, a posição da orelha está um pouco mais baixa do que a posição normal da cabeça, você olhando a pessoa na rua, você não fala que ela tem uma alteração, mas tem assim pequenas alterações que podem sugerir. Então, nessas situações, eu penso em fazer uma avaliação do cariótipo. Tudo bem? Perguntaram em relação à laparoscopia. Se laparoscopia é para fazer ou não. Então, no passado, antigamente, se fazia um exame que chamava laparoscopia diagnóstica. A laparoscopia diagnóstica era colocar uma câmera pelo umbigo da mulher e olhar dentro da barriga para ver se encontrava alguma coisa, alguma aderência, avaliar as tubas uterinas, avaliar se existia endometriose. E era indicado principalmente quando tinha suspeita de endometriose ou nos casos de infertilidade sem causa aparente. Você investigou tudo e não encontrou nada, então você faz uma laparoscopia. O grande problema é que a laparoscopia é uma cirurgia, não é um exame. A paciente precisa ser anestesiada, anestesia geral, ela é entubada, faz um corte na barriga, entra com a câmera dentro da pelve. Então, é um exame, só que na verdade é uma cirurgia. E aí fizeram um estudo para avaliar, será que essa cirurgia ajuda as pacientes? Será que vale a pena fazer esse procedimento? E aí eles foram lá e fizeram esse estudo. E o que nós descobrimos? Que eu preciso operar mais ou menos de 24 a 30 pacientes para conseguir uma gravidez. Ou seja, eu opero 30 mulheres, 29 eu operei de forma desnecessária. Talvez uma tenha um benefício. Então, como é uma cirurgia, como tem riscos, como pode ter complicação, a gente não tem indicado. Hoje, a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia não recomendam fazer a laparoscopia diagnóstica para ninguém. Você vai fazer a laparoscopia quando você tem uma suspeita clínica. O paciente morre de dor, ela tem cólica menstrual absurda. Aí você vai lá e faz os exames e não encontra nada. Você acha, não, essa mulher deve ter endometriose. Só que você faz os exames e não encontra, ela tem muita dor. Você vai lá e faz uma laparoscopia. Aí a ideia não é só fazer diagnóstico, é para tentar encontrar endometriose e tratar. Agora, a laparoscopia diagnóstica por si só não tem sido recomendada. Eu, sinceramente, pelo que eu me lembro, eu nunca fiz. Eu não consigo lembrar de um caso que eu indiquei laparoscopia diagnóstica. A gente faz laparoscopia para outros motivos, como eu falei. Mas só diagnóstico, aí não faz muito sentido. Tudo bem? O último exame que eu vou falar, e depois eu vou abrir para perguntas para vocês, que eu já falei demais hoje, é em relação a uma parte masculina, que é o exame de fragmentação de DNA, índice de fragmentação de DNA espermático. Esse exame, qual que é a teoria por trás do exame? Existem algumas substâncias, principalmente processos oxidativos, que causam destruição do DNA do espermatozoide. E alguns pesquisadores sugeriram que ter um alto índice de fragmentação do DNA do espermatozoide poderia causar infertilidade, poderia causar aborto, poderia alterar
algum desenvolvimento do embrião. Por causa disso, se criou esse teste para avaliar a fragmentação do DNA do espermatozoide e começou a se buscar tratamentos. O grande problema é que, depois de se avaliar vários pacientes, hoje nós não temos evidência científica que esse exame faz diferença para o casal. Como nós falamos naquela live anterior de antioxidantes, para quem acompanhou, não é certeza que os antioxidantes melhoram esse processo de fragmentação. Não tem certeza que esse processo realmente vai alterar a chance de gravidez da paciente. E de verdade nós não temos certeza o que fazer com esse resultado. Então hoje eu peço esses exames de rotina só para os casais em que tem suspeita clínica. Somente essa. Então, o paciente fez uma fertilização in vitro e teve um mau desenvolvimento no laboratório, tem um quadro de aborto, um quadro de infertilidade sem causa aparente, em que você tem uma suspeita clínica que pode ter a fragmentação, aí você pede. Mas de rotina eu não costumo pedir, não tem indicação, as sociedades médicas não recomendam nesse momento, pode ser que mais para frente isso mude. Então pode ser que vários exames que eu falo, olha, esse exame nós não fazemos de rotina, daqui a 1 ano sai um trabalho, muda. A medicina está em constante evolução, mas hoje, no dia de hoje, dia 16 de abril de 2020, nós não temos evidência para fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de exame, tá bom? Eu vi que chegou uma pergunta sobre trombofilias. Eu já fiz uma live sobre trombofilias, bem polêmica. Essa live deve estar já lá no meu Instagram, no meu YouTube. Então se você entrar lá no YouTube, Dr. Alexandre Lobel, Mente Fértil, você vai achar o meu canal no YouTube e a live deve estar lá já. Mas resumindo o que eu falei naquela live, nós só fazemos pesquisa de trombofilia para paciente que tem história clínica, para paciente que tem história familiar importante ou nos casos de aborto de repetição. De rotina, nós não temos indicação de fazer, porque o tratamento não está bem estabelecido, porque nós não temos comprovação que essa trombofilia realmente causa infertilidade. Então, eu não costumo fazer esse tipo de exame para as pacientes de rotina. Tá bom? Respondendo algumas perguntas que vocês estão mandando aqui, a live vai ficar gravada, tá? Quem chegou aqui no final, quem precisou sair, a live sim vai ficar gravada. Então, quem perdeu um pedaço, fiquem tranquilas que ela vai ficar durante 24 horas e depois eu subo ela lá no meu canal no YouTube. Tá bom? Mandem suas dúvidas que eu vou responder. A gente tem aí quase 20 minutos para responder as dúvidas, o que surgir aqui. E aproveitar, para quem ainda não se inscreveu no Desafio da Fertilidade, vamos fazer esse evento que vai ser 100% online, 100% gratuito. Serão do dia 20 ao dia 23, nós teremos 3 vídeos que vocês vão assistir e no dia 23, na quinta-feira que vem, ao vivo, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas e explicações. Então, já para avisar, na quinta-feira que vem não vai ter live aqui no Instagram. A gente vai fazer esse encontro ao vivo, que não vai ser aqui no Instagram, vai ser somente para quem se inscrever no Desafio da Fertilidade. E para quem estiver lá no Desafio da Fertilidade, eu vou mandar um link exclusivo para as mulheres que forem participar. Para contar para vocês, a gente já tem mais de 3.000 mulheres que se inscreveram para participar do Desafio da Fertilidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vai ser muito especial. Eu tenho certeza que quem participar vai aproveitar muito. E para quem já se inscreveu, entre no canal do Telegram. Tem um canal lá do Telegram, vocês devem ter recebido eu por e-mail. Lá eu estou mandando informações exclusivas, eu estou mandando vários conteúdos importantes. Nesses próximos dias eu vou mandar muita coisa para preparar vocês para o Desafio da Fertilidade. Então se ainda não entraram no grupo do Telegram, também entrem. Tá bom? Eu vi que perguntaram sobre atendimento, não é exatamente a live de hoje, se está atendendo, não está atendendo em relação ao Covid. Então eu vou aproveitar e vou responder isso. Ainda a gente está num momento em que as coisas estão começando a tentar retomar, mas os tratamentos ainda não estão acontecendo. Nós estamos fazendo consulta por telemedicina nesse momento, porque a gente quer tentar expor ao mínimo a paciente. Então a paciente só vai no consultório em caso de urgência. E, sinceramente, eu não vejo que uma primeira consulta de um casal que não está conseguindo engravidar seja uma urgência que eu preciso ver o casal naquele momento. Mas, por outro lado, a gente ficar postergando esse atendimento pode ser muito prejudicial.
Por isso que eu estou fazendo a consulta por telemedicina. A gente faz essa primeira consulta pela telemedicina, eu avalio o caso, eu vejo os exames que o casal já tem, eu peço os exames, eu passo medicações que forem possíveis passar, e a gente vai marcar num segundo momento a consulta presencial, porque aí a gente adianta, a gente não perde tempo. O tempo é um fator fundamental para todas as mulheres que estão tentando engravidar. E não é que a gente vai sair correndo para fazer as coisas, mas a gente também não vai ficar bobeando. E esse momento que nós estamos em casa, que a gente não sabe o que vai acontecer, o ideal é deixar tudo pronto, deixar tudo adiantado, para no momento que você decidir, não, agora eu quero fazer um tratamento, ou agora vão retomar os tratamentos, a gente consegue ter um acompanhamento, um direcionamento muito melhor. Tá? Então, sim, eu estou fazendo consulta por telemedicina, eu acho fundamental. Eu vi que tem gente que está aqui na live que já fez a consulta, depois deixem aí o seu relato, se você gostou, como é que foi, até para incentivar, porque eu acho que é super importante e super legal. Vamos ver, chegou uma pergunta aqui. Doutor, fã alterado causa infertilidade, causa dificuldade para engravidar? E hoje o que nós sabemos do fã? O fã ele é um marcador imunológico e existe uma suspeita que quando você tem um exame de fã alterado, você poderia ter uma alteração no sistema imunológico. Vamos falar de uma forma genérica. E com essa alteração, isso eventualmente poderia prejudicar. Hoje, nós sabemos que o fã alterado não causa infertilidade. Eu não vou falar que uma mulher é infértil porque tem um fã alterado. Mas, quando eu faço uma fertilização in vitro, na hora que eu vou transferir o embrião, eu uso uma medicação para tentar diminuir essa atividade imunológica que o fã está demonstrando. Então, de novo, recapitulando, o fã não causa infertilidade, a gente não pode falar que você não está conseguindo engravidar por causa do fã, mas na hora do tratamento de fertilização in vitro, nós utilizamos uma medicação para tentar melhorar isso. Então vamos lá. A Lamla Silva mandou: Doutor, fiz todos os exames hormonais e está tudo ok. Meu médico falou que provavelmente não estou ovulando. O que eu posso tomar para conseguir ovular? Então, primeiro, se você não está ovulando, é porque tem algum problema. É uma síndrome dos ovários policísticos, é um hipogonadismo. Tem pacientes que com peso muito baixo têm dificuldade para ovular. Pacientes com sobrepeso e obesidade podem ter alterações ovulatórias, alterações hormonais. Então, a gente tem que tentar primeiro entender por que a ovulação não está acontecendo. Segundo, fizemos essa avaliação e encontramos o fator, não importa qual. Tentamos corrigir, várias pacientes eu vou conseguir corrigir, algumas eu não vou conseguir corrigir. As que eu consigo corrigir, ela pode engravidar espontâneo. As que eu não consigo corrigir, eu vou precisar fazer um tratamento. E aí vai vir a dúvida, qual tratamento vai ser feito? A gente tem tratamentos mais simples, como uma indução de ovulação e orientar a relação sexual no dia correto. Esse tratamento chama coito programado. A gente pode fazer uma inseminação intrauterina ou a gente pode fazer uma fertilização in vitro. Do que vai depender isso? De todos os fatores. Qual que é a idade da mulher? Quanto tempo ela está tentando engravidar? Existe associação de algum outro fator? Então são várias coisas que nós levamos em consideração para definir o tratamento. Então às vezes não é só conseguir ovular. Por exemplo, uma paciente que tem 30 anos, que tem uma alteração de ovulação, mas na esterossalpingografia tem obstrução tubária bilateral, você pode induzir a ovulação o quanto você quiser, a paciente não vai conseguir engravidar. Tem um fator masculino grave, menos de 5 milhões de espermatozoides. Você pode corrigir esse fator ovulatório. Ela vai continuar precisando de um tratamento como uma fertilização in vitro. Então a gente precisa avaliar qual é o fator e o que fazer a partir daí. Então, a Maíra mandou: Doutor Alexandre, você indica FIV para um caso de adenomiose tentante há mais de um ano? Não necessariamente. A adenomiose é uma situação de controle bastante difícil, que precisa de um tratamento super específico, e muitas vezes nós fazemos sim a fertilização. Preciso avaliar se não existe também um componente de endometriose, e a fertilização in vitro é um caminho. Mas, de novo, qual que é a idade da mulher, qual que é o tempo de infertilidade, presença de outros fatores. Quando você avalia tudo isso, aí sim você vai conseguir definir qual que é o melhor tratamento
para aquela paciente. A Juliana está aqui na live. Legal, Ju. Legal te ver aqui. Vamos ver. Gracinda mandou. Tive dois abortos. Meu médico afirma que a causa é adenomiose e não passou mais no exame. Será que pode ser uma trombofilia? Quando a paciente tem 2 quadros de aborto, eu costumo investigar se existe alguma trombofilia. Não é certeza, pode ser, a adenomiose pode estar relacionada com abortamento, mas nos casos de aborto de repetição, eu faço uma investigação de trombofilia. Vamos ver. Então a Cristina mandou. Já fiz praticamente todos os exames que você falou. Até agora tudo normal, mas não menstruo. Não sei mais o que fazer. Quando a paciente não menstrua, basicamente, vamos imaginar todos os exames normais. Eu vou ver, o FSH dela está alto ou está baixo? Se o FSH está alto, isso pode ser sugestivo de uma transição para menopausa. E a justificativa de não engravidar, de não conseguir ovular é essa. Se o FSH está muito baixo, eu vou pensar que o cérebro não está estimulando o ovário para funcionar. E aí eu vou precisar fazer esse estímulo. E aí assim eu consigo corrigir o distúrbio ovulatório. Mas, de novo, todos os exames têm que ser feitos. Katinha mandou. Doutor, todos os exames foram feitos e todos ok. Então vamos imaginar que é essa situação. Eu investigo, eu viro a mulher e o homem de ponta cabeça e não encontro nada. Esse é um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Na infertilidade sem causa aparente, ou ISCA, nós vamos encontrar essa situação em aproximadamente 10% dos casais. Ou seja, a cada 10 casais que chegam, eu não vou conseguir encontrar a causa. Estatisticamente falando. E aí a gente vai ter que pensar em partir para um tratamento. E dentro da ideia do tratamento, eu vou me repetir, vocês já vão ficar cansadas, mas aí acho que aí vai ficar mais claro para vocês. Eu preciso avaliar todos os fatores. Idade da mulher, idade do homem, tempo de infertilidade. É diferente quando eu pego uma paciente que tem 30 anos e que está tentando engravidar 1 ano, eu faço os exames e não encontro nada. É diferente da mulher que tem 41 anos, está há 10 anos tentando engravidar. Vocês percebem que é diferente? Que eu tenho que abordar elas de forma diferente? A paciente que tem 30 anos, está 1 ano tentando engravidar, eventualmente eu posso até falar para ela, vamos tentar mais 6 meses em casa. Eu fazer uma orientação do período fértil, qual é o dia certo que ela tem que ter relação, como otimizar as chances de gestação natural, vamos melhorar a alimentação, vamos melhorar os hábitos de vida, fazer uma atividade física regular, vamos tentar mais 6 meses, vamos ver o que acontece. Paciente que tem 41 anos, eu não tenho essa oportunidade. 6 meses para ela pode ser a diferença entre ela conseguir engravidar ou não. Paciente de 41 anos, provavelmente vou precisar fazer uma fertilização in vitro. Está 10 anos tentando engravidar. Então, cada caso tem que ser individualizado. Ó, a Silvia contando, ó, já me inscrevi e baixei no Telegram. Ótimo, muito legal. Vamos lá. A Pri mandou. Doutor, boa noite. Tenho 37 anos, trompas obstruídas e adenomiose e endometriose. Só engravido com FIV? Na minha última ístero apareceu útero miomatoso. Nos casos, como nós falamos na live da outra semana de fator tubário, nos casos em que existe uma obstrução das tubas, as 2 tubas estão fechadas, não tem como o óvulo encontrar com o espermatozoide dentro do corpo da mulher. Eles não se encontram, porque quem permite o encontro dos dois é a tuba uterina. Se a tuba está fechada, eles não conseguem se encontrar. Ou seja, esse encontro vai ter que acontecer aonde? Fora do corpo da mulher. Ele vai acontecer no laboratório. Esse tratamento é a fertilização in vitro. Então, a FIV foi desenvolvida para casais que tinham obstrução tubária. No passar do tempo, nós descobrimos que ela também servia para outras situações. Mas a primeira indicação da fertilização in vitro foi para obstrução tubária. Então, veja, eu estou vendo o seu caso aqui numa linha, não estou te atendendo, eu não estou vendo exatamente todos os detalhes, mas de forma geral, nas situações em que nós temos uma obstrução tubária bilateral, na grande maioria das vezes a indicação vai ser fazer uma fertilização in vitro. Nayara mandou, fico 7 dias menstruada, sinto dores, muitas dores de cólica, minha menstruação é tipo uma massa, o que significa? A gente precisa investigar. Tem muita paciente que fala assim, mas eu sempre tive cólica muito forte. Quando eu era criança eu faltava na escola, já perdi dia de trabalho, às vezes eu preciso ir no pronto-socorro para fazer a investigação, eu preciso tomar medicação na veia, mas isso é normal para mim. Vejam, não é normal você sentir dor desse jeito, não é normal precisar parar suas atividades do dia a dia, então tem que investigar. Pode ser uma
uma endometriose? Pode. Pode ser adenomiose? Pode. Pode ser mioma? Pode. Então a gente precisa investigar. Precisa fazer os exames. Precisa avaliar. Vamos ver. A Jéssica mandou: como controlar a ansiedade no momento da tentante? Ansiedade é um fator que, se eu não falar 100%, eu vou falar 99% das mulheres que estão tentando engravidar têm um grau de ansiedade, um grau maior, um grau menor. Sempre tem. E assim, primeiro, é normal ter ansiedade. Qual mulher que está tentando engravidar e não está conseguindo que não é ansiosa? E a ansiedade não está relacionada com infertilidade. Lá no desafio da fertilidade, eu vou falar bastante sobre isso. Eu não vou ficar falando aqui muita coisa porque eu vou abordar muito esse tema. Porque sim, a ansiedade pode acontecer. A ansiedade é ruim para você, fisicamente e psicologicamente, mas ela não causa infertilidade. E isso é super importante vocês saberem. Ah, doutor, como é que eu faço um exame para ver se a minha ansiedade está atrapalhando? A ansiedade não está atrapalhando. Você não está engravidando por causa da ansiedade. Tá? Tirem isso da cabeça. E a gente, no desafio da fertilidade, vai falar como controlar esse estresse, a gente vai falar como controlar a ansiedade, técnicas para você melhorar em relação a isso e ter uma jornada mais tranquila. O desafio da fertilidade está aí para isso também. Não é só isso, não é só a parte psicológica, mas a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos ver. A Wagner mandou: primeira live que assisti, já deu para perceber. Profissional, obrigado pelo carinho. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, ó, pessoal, a Juliana falando aqui da consulta, legal, fico muito feliz que vocês tenham gostado. A telemedicina no começo eu fiquei bem resistente para fazer, porque eu gosto desse contato olho no olho, a gente no consultório, assim, até quando a gente estava atendendo ainda pessoalmente, já paciente chegando no consultório, a gente não pode abraçar, não pode, realmente acolher. E, infelizmente, o momento é esse. Infelizmente, a gente tem que se adaptar e é o que eu falo para os pacientes. Eu prefiro te atender por telemedicina agora, para a gente adiantar a história, para a gente fazer o que pode ser feito, para até tranquilizar a mulher. Imagina, fica em casa, não sabe porque não está engravidando, não consegue fazer exame, não consegue interpretar o exame, tem um exame em casa e não sabe o que fazer com ele. Ficar em casa sem fazer nada, para mim, eu acho pior. Por isso que eu decidi fazer os atendimentos por telemedicina, que eu acho que aí ajuda bastante. A Val que mandou aqui, ó, desafio da fertilidade. No caso vai ser um grupo do Telegram? Não. O desafio da fertilidade vão ser 3 vídeos que vão ser enviados para vocês, em que eu vou falar de vários fatores importantes para facilitar a jornada da mulher que está tentando engravidar até conseguir a gravidez. Vai ter o 4º dia, que vai ser um encontro ao vivo, que vai acontecer na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, no mesmo horário da nossa live. Mas eu criei um grupo do Telegram para ajudar as mulheres durante essa jornada. Então o grupo do Telegram é um extra, não é obrigatório para quem quiser participar do desafio da fertilidade, ele é um extra, é uma coisa a mais para te ajudar nesse processo. O desafio da fertilidade é muito mais do que isso, tá bom? Então, vamos ver. Chaliana também mandou da consulta, super legal, obrigado por compartilhar e mostrar para as pessoas o quanto você é importante, assim, o quanto foi importante passar na consulta. E eu vou mandar o recado aí para a secretária também, que ela vai adorar saber que ela conseguiu te ajudar. A Tilde mandou, dos exames que identificam a infertilidade. Falei todos os exames hoje, talvez você chegou no meio da live, depois assiste lá do começo que eu falei de todos os exames que você precisa saber. E aí perguntou da idade. A idade é uma coisa que nós ainda não falamos hoje. A idade, como vocês sabem, é um dos fatores mais importantes pensando em relação à chance de gravidez. É um dos principais fatores que falam se o casal vai ou não conseguir engravidar num tratamento, seja num coito programado, numa inseminação, numa fertilização in vitro. O que acontece é que com o passar do tempo, existe uma queda na quantidade e principalmente na qualidade dos óvulos. Isso acontece com todas as mulheres, independente se você está utilizando anticoncepcional, independente se a mulher já engravidou, independente da idade que entrou na primeira menstruação, essa queda da quantidade dos óvulos vai acontecer sempre. Não é o seu ovário que é ruim, vai acontecer com todas as mulheres. E por causa disso, a gente precisa fazer uma boa avaliação da reserva dos óvulos,
da quantidade dos óvulos, que nós falamos hoje, FSH, ultrassom e antimileriano, podem ser utilizados, mas em relação à qualidade, não tem nenhum exame de medicina que vê, só tem a idade da mulher. Por isso que a gente fala, não bobeia. A partir dos 37, 38, a reserva começa a cair muito. A partir dos 32, ela já vem caindo. Mas a partir dos 37, 38, tem que tomar muito cuidado. É uma luzinha amarela ou vermelha piscando. Então, bastante cuidado. E eu tô vendo que chegaram algumas pessoas que estão mandando mensagem sobre como faz para atender, consulta para passar na telemedicina. Então, ou me manda um direct aqui no final da live, ou se você entrar no meu site, você vai ver que tem um telefone de atendimento, você pode mandar o WhatsApp no celular, ou me manda uma mensagem que a gente facilita isso para você, a gente coloca aí na fila das pacientes que estão passando em atendimento e a gente agenda um horário. Como as coisas agora não está tendo cirurgia, não está tendo procedimento, os horários acabaram ficando muito mais flexíveis e a gente está conseguindo atender em geral com certa rapidez as pacientes. Então, se você quiser, me manda um direct ou liga direto no consultório. Então, Juliana mandou. Quem usa regulador para menstruar ovula normalmente, o médico receitou cicloprimogina por conta dos ovários policísticos. Não sei se é o certo. A cicloprimogina, ela não necessariamente inibe a ovulação, mas em grande parte dos casos sim. Quando você menstrua regular por causa da cicloprimogina, não conta, você não está ovulando. Então, essa conduta de deixar a cicloprimogina, às vezes tem alguns colegas que falam assim, vamos deixar 3 meses e para e ver o que acontece. Até pode fazer, não é obrigatório, mas assim, sinceramente eu não acho que ajuda. Você precisa tentar corrigir o problema, entender onde está o problema e corrigir. Aqui você está usando um remédio para, entre aspas, falsear. Você está jogando a sujeira para baixo do tapete. Ela vai continuar lá. A mulher que toma cicloprimogina, provavelmente ela não está ovulando. Então não é uma conduta que, em geral, eu faço. Tá? Mas, de novo, cada caso é um caso, então a gente precisa avaliar com bastante calma. Eu acho que a gente está quase acabando o nosso tempo, tá? Eu vou responder acho que só mais 1 ou 2 perguntas no máximo para a gente finalizar. Então, a Pri mandou, tenho 37 anos, ovários estão aderidos ao útero. Atrapalha a ovulação? Não. As aderências não atrapalham a ovulação. O que ela atrapalha é a tuba uterina conseguir pegar o óvulo. E isso ela pode atrapalhar. A mulher ovula de qualquer forma. A mulher não precisa da tuba uterina para ovular. Teve uma seguidora que mandou mensagem, doutor, como que eu estou ovulando? Porque eu tirei as trompas. Como é que eu tenho ovulação? E a ovulação não depende da tuba. Então essa aderência, o ovário está grudado, ele pode continuar ovulando normal. Isso não vai influenciar em nada. Mas a dificuldade da gravidez pode estar aí. Então, vamos ver aqui. Então a paciente mandando aqui, doutor, estou muito preocupada, tenho 38 anos, devido a essa epidemia, parou os tratamentos. É verdade, assim, realmente, os tratamentos acabaram paralisando nesse momento. Eu sinceramente espero que volte bem rápido, daqui a 1 ou 2 meses, cada caso vai ter que ser avaliado individualmente, mas o que eu te recomendaria é adiantando o processo. Parte das clínicas já está fazendo atendimento de telemedicina, eu já estou fazendo atendimento. Então, se você já está sendo acompanhada por um médico, conversa com ele, se não dá para ir agilizando alguma coisa. E a dica que eu dou agora vai tentando fazer o que você pode para melhorar a sua chance de gravidez, seja naturalmente, seja num tratamento de fertilização in vitro. No Desafio da Fertilidade eu vou falar bastante sobre isso. Então, se você quer receber essas dicas, se você quer entender o que é possível fazer para melhorar a sua fertilidade, acompanha lá no desafio que com certeza eu vou falar sobre isso. Eu tô vendo que tem um monte de pergunta e eu tô muito chateado de não conseguir responder. Mas infelizmente eu vou ter que parar a live porque já está praticamente no final. Eu vou ver se eu abro uma caixinha de perguntas amanhã. Eu sei que tem perguntas que eu não respondi porque tá tendo bastante dúvida. E mandem. Para mim é super importante entender o que vocês estão com dificuldade, aonde está o problema, para eu tentar ajudar, para eu tentar fazer conteúdos, para eu tentar realmente contribuir com vocês. Então, mesmo que eu não responda a sua pergunta na hora, saiba que eu li todas as perguntas
Chegaram mais de 100 dúvidas hoje, então assim, é praticamente impossível eu conseguir responder todas as dúvidas, mas de verdade eu agradeço muito todas as perguntas de vocês. Quase todas as perguntas que estão mandando aqui eu vou responder no desafio da fertilidade, então vão me mandando. O Instagram